Boa tarde a todos. Vamos começar mais uma apresentação aqui do nosso curso de pós-graduação. Hoje teremos o prazer de contar com o professor Itamar de Souza Santos, que vai nos falar sobre o estresse no trabalho, uma perspectiva em vários cenários, usando desfechos diferentes. Obrigado, professora Isabela. Juraci, se puder iniciar a apresentação. Boa tarde a todos. Como a professora Isabela disse, a gente vai fazer algumas discussões hoje aqui no nosso seminário sobre estresse no trabalho, que é um assunto que foi bastante explorado no ELSA Brasil. Eu vou fazer inicialmente um recorte para o que é... Opa, perfeito, obrigado. O passador está aqui. Ótimo. Eu vou falar um pouquinho sobre as escalas que a gente usa no ELSA Brasil para aferir estresse no trabalho, e vou dar destaque a duas delas principalmente, que foram até o momento as mais usadas nos artigos científicos, e falar de um dos aspectos com mais detalhe, uma das relações clínicas que o estresse no trabalho dá, que é a sua relação com a saúde cardiovascular, que é a minha principal linha de pesquisa. Estou mais envolvido com esses trabalhos dentro do ELSA Brasil, mas no final vou falar um pouco também de toda a gama de estudos que o ELSA vem fazendo sobre esse tema. Então, acho que ainda não está passando, Juraci, acho que só dá um cliquezinho. Perfeito. Então, como todos sabem, o ELSA Brasil... ele tem 15.105 participantes, e a questão do trabalho, ela está no DNA do ELSA, porque todos sabem também, essa é uma coorte que recrutou funcionários em 6 instituições, 6 universidades públicas do país, né? Desses 15.105 participantes, a gente tem 12.096 que eram funcionários ativos quando iniciou o estudo na linha de base, então aproximadamente 80% da amostra, e 3.009 funcionários inativos, né? Então todos também se recordam, a linha de base do estudo recrutava indivíduos de 35 a 74 anos e não havia restrição para que funcionários já também participassem. O nosso foco vai ser especialmente nesses 12.096 funcionários ativos que responderam ao questionário de estresse no trabalho. Esses funcionários ativos, embora eles venham de instituições universitárias, cujo perfil institucional é muito semelhante, os trabalhos envolvidos dentro dessas instituições, elas são bastante heterogêneas, porque tem pessoas ligadas às atividades findas dos institutos, das universidades, mas também os funcionários administrativos, os funcionários do nível básico, de tal forma que a gente tem no ELSA Brasil, pela classificação da linha de base, 2.248 participantes que faziam trabalhos manuais, rotineiro ou não rotineiro, 3.437 que faziam trabalho não manual rotineiro, então atividades administrativas, de secretaria, e 6.247 trabalho não manual, não rotineiro, que aí geralmente os próprios trabalhos de nível superior, né, trabalhos técnicos de nível superior, os docentes dessas universidades entram nesse grupo. Então, como vocês podem ver, existe uma variação grande sobre o perfil dos participantes com relação à característica do seu trabalho. Existem no ELSA 4 escalas que foram já aplicadas para avaliar estresse no trabalho. A gente tem o estresse no trabalho, existem 4 escalas que avaliam o estresse relacionado ao trabalho, né? A primeira delas, que é o estresse no próprio trabalho mesmo, job strain, o conflito trabalho-família, e que a gente... essas duas são as escalas que a gente vai detalhar mais hoje. As duas foram aplicadas na linha de base. Depois, na segunda onda,
Também foi incluída a escala de desbalanço, esforço, recompensa e excesso de comprometimento, e a escala indicadora de trabalho-vida veio na terceira onda, de tal forma que, no conjunto, a gente tem essas informações sobre os participantes ao longo do segmento no ELSA. A escala de estresse no trabalho é uma escala já bastante conhecida, bastante usada, é um modelo que vem do final da década de 70, o modelo demanda-controle de Karasek, ao qual foi adicionada um terceiro domínio, que é a percepção de suporte social. Eu vou, no próximo slide, definir cada um desses domínios e ver a que eles se referem. Então, hoje a gente usa um modelo que é o demanda-controle suporte social, e em 2013, esse autor, o Shanahan, fez uma nova avaliação da escala, em que ele percebeu que o domínio de controle, ele se referia a dois subdomínios diferentes. Existiam dois perfis de perguntas ali dentro, e ali ele sugere, né, e algumas análises seguem essa lógica, que o controle sobre o trabalho, ele é dividido nesses dois subdomínios, uso de habilidades e autoridade decisória. Então, essa é a composição da escala do estresse no trabalho, e a hora que a gente vê as perguntas que são feitas para os participantes, dá para ter a noção mais clara do que cada um desses domínios se refere. Então, para a demanda, é aquilo que é solicitado ao trabalhador, ao participante durante o trabalho dele, né? A intensidade das solicitações. Então, com que frequência você tem que fazer suas tarefas de trabalho com muita rapidez? Com que frequência você tem que trabalhar intensamente, isso é, produzir muito em pouco tempo? Seu trabalho exige demais de você? Você tem tempo suficiente para cumprir todas as tarefas do seu trabalho? E se o seu trabalho costuma apresentar exigências contraditórias ou discordantes? Então, a intensidade que vem de solicitações durante o seu trabalho. O controle é o quanto você consegue dizer como é que você vai fazer aquilo, como você vai se organizar para fazer aquele trabalho e o quanto você pode colocar de habilidades suas, de conhecimentos seus, para melhorar a sua forma de fazer o trabalho. Então, o controle, você tem possibilidade de aprender coisas novas no seu trabalho exige muita habilidade ou conhecimentos especializados, seu trabalho exige que você tome iniciativas, no seu trabalho, você tem que repetir muitas vezes as mesmas tarefas, você pode escolher como fazer o seu trabalho, e se você pode escolher o que fazer no seu trabalho. Todas essas escalas, elas são respondidas com as mesmas alternativas, né, são apresentadas as mesmas alternativas para o participante, e de acordo com a frequência, isso gera um score ao final. Aquela modificação que o Shanahan sugeriu em 2013 é na subdivisão do controle nesses dois subdomínios, porque ele percebeu que estas três questões, elas têm uma consistência interna muito grande e se relaciona à possibilidade de usar habilidades suas no trabalho para conseguir melhorar a sua condição de realizá-lo. E que estas duas últimas também tinham uma consistência interna grande, que se a pessoa tem decisão, poder de decisão sobre como fazer o seu trabalho, como aquilo deve ser realizado. E nessa análise ele sugere a exclusão dessa quarta pergunta, que não se relacionou tanto com os outros itens. O suporte social, ele indica o quanto que o ambiente do trabalho dá suporte para aquela pessoa, quanto ela percebe que ela tem o apoio dos colegas, do chefe, para conseguir desenvolver suas atividades. Então as perguntas são: existe um ambiente calmo e agradável onde trabalho? No trabalho nos relacionamos bem uns com os outros? Eu posso contar com o apoio dos meus colegas de trabalho? Se eu não estiver num bom dia, meus colegas compreendem? No trabalho eu me relaciono bem com meus chefes e eu gosto de trabalhar com os meus colegas. E essa escala é respondida essas perguntas são respondidas numa escala Likert, né, vai do concordo totalmente até o discordo totalmente também. Isso gera um score ao final.
Para o conflito trabalho-família, o modelo que o ELSA usa é o modelo de Frohn, de 1992, foi adaptado para o português e validado no ELSA Brasil. Esse modelo ele tem 4 domínios e que o ELSA ele acessa diretamente cada um deles com uma pergunta. Assim, é bem direto, vou mostrar para vocês. Se há interferência do trabalho nas relações familiares, por causa do tempo que o trabalho toma, se há interferência do trabalho nas relações familiares por causa da intensidade, então a pessoa chega tão cansada em casa que isso causa conflitos com a família, se há interferência da família nas atividades do trabalho e se no conjunto o tempo que o participante dedica para as atividades do trabalho e para a família acaba levando a uma falta de tempo para o autocuidado e para o lazer. As perguntas são bem diretamente relacionadas a esses 4 domínios. Eles são respondidos também numa escala de frequência, e aí, em geral, a gente analisa elas separadamente, isso não gera um score. Os outros instrumentos que eu trouxe aqui só porque esses são novos passos, né? Embora a gente não tenha ainda explorado muito os instrumentos aplicados nas ondas subsequentes, mas o desbalanço, esforço, recompensa e o excesso de comprometimento. Né? Então aqui a ideia é avaliar se a pessoa sente que aquilo, o volume em que ela se dedica ao trabalho, se aquilo retorna para ela, se ela se sente valorizada durante seu trabalho, por exemplo, e também ela busca identificar um perfil de excesso de comprometimento, quer dizer, a pessoa ela se dedica demais ao trabalho ao ponto dela não conseguir colocar freios ou não conseguir colocar limites. Né? Então aqui tem, por exemplo, sou pressionado pelo tempo, pressionado a trabalhar depois do horário, vejo poucas possibilidades de ser promovido no futuro, então é uma escala que tenta aferir tanto quanto a pessoa se esforça, quanto ela tem que colocar de esforço no trabalho e o quanto que ela recebe de recompensa com relação a esse esforço. Perdão. Aqui ainda continuando, né, mas todas as perguntas elas vão nessa linha. E muito parecido, né, ou pelo menos com a mesma lógica do conflito trabalho-família, a gente tem a escala indicadora de trabalho-vida, que é como a pessoa faz o balanço entre essas duas áreas. Né? Então tem perguntas que avaliam se há aspectos da vida pessoal invadido o trabalho, né? Então, por exemplo, quando eu trabalho em casa, isso é hoje em dia algo extremamente comum, né? Eu tenho que lidar com responsabilidades pessoais ou familiares durante o trabalho, ou seja, ele está em casa, está trabalhando, mas ali ainda se preocupando com as questões domésticas. O trabalho invadindo a vida pessoal, né? Então levar trabalho para casa regularmente, trabalhar durante as férias, o trabalho interromper os momentos com a família e os amigos, e o controle de limite percebido. Eu tenho condição de separar os assuntos, então o quanto que a pessoa consegue realmente ter controle sobre esse balanço. Eu tenho condições de estabelecer limites bem claros entre o trabalho e minha vida pessoal, e a gente sabe que essa é uma preocupação muito grande e cada vez mais comum. E eu vou falar um pouco sobre a associação dessas medidas com a saúde cardiovascular. E aí a primeira coisa que a gente precisa definir o que é saúde cardiovascular. É um conceito muito amplo e se a gente não tiver algo um pouco mais operacional para trabalhar, isso fica totalmente abstrato. A gente usa bastante aqui no ELSA uma definição que foi proposta pela American Heart aí desde 2010, que é essa escala que se chama Life Simple 7, que ele coloca 7 métricas, 7 itens a ser avaliados para, em conjunto, dizer como está a saúde cardiovascular de uma pessoa, certo? Claro que isso tem limitações, isso tem esse conceito por trás, ele está sofrendo uma certa tradução, obviamente, em coisas que parecem estanques,
mas é uma forma operacional bastante interessante de se trabalhar, em que se avalia a dieta da pessoa, controle do peso, atividade física, não tabagismo, controle da pressão arterial, controle de lípides e controle de glicemia. Aí, a partir de métricas bem estabelecidas, dizer como que está cada uma dessas medidas, e no começo a American Heart, ela colocava um critério que era quase um passar ou não, né? Um pass ou fail. Ou a pessoa tem aquela saúde ideal para aquela medida, ou ela não tem. Mesmo na própria proposta de 2010, ela coloca ali, olha, talvez a gente precise ver também algo intermediário, né, para ver se as pessoas estão conseguindo melhorar, mas eles vão desenvolver essa ideia de acompanhar estágios intermediários e conseguir ver com mais detalhe essa progressão na proposta de 2022, em que eles mudam o nome de Life Simple 7 para Life Essential 8. Eu costumo falar que isso aqui, para mim, embute uma autocrítica, porque eles viram que não é simples mudar a dieta, mudar o peso, e aí agora eles falam, não é simples, é essencial, né? E que entra uma métrica a mais, que é o sono saudável, né? E além disso eles estabelecem uma série de pontos intermediários em que você consegue ver a progressão, seja do indivíduo, seja populacionalmente. Uma outra coisa interessante dessas métricas, como vocês veem, elas não são métricas de risco cardiovascular, né? A gente pensa assim, classicamente, o risco de Framingham. O que mais influencia no risco de Framingham? Sexo e idade, né? Isso não entra aqui. Aqui está se tratando só de medidas que são modificáveis, fatores de risco modificáveis, e a ideia é acompanhar tanto no nível individual quanto populacional a progressão dessas métricas. No ELS, a gente já tem alguns estudos com a nova métrica, com as 8 métricas, né, com o novo score, mas a maior parte dos estudos, inclusive esses de estresse no trabalho, a gente usou a métrica, a proposta de 2010. E o que tem nessa proposta? Bom, para se considerar uma dieta ideal, eu tenho que ter pelo menos 4 desses 5 componentes dentro do nível adequado. E aí é avaliado o consumo de frutas e vegetais, consumo de peixes, consumo de grãos integrais, consumo de bebidas adoçadas e consumo de sódio. Tá? Cada um com seus cortes. A atividade física ideal, ela é de pelo menos 150 minutos por semana, de atividade física moderada, somada a vigorosa, ou mais que 75 minutos por semana de atividade física vigorosa. Tabagismo é nunca ter fumado ou ter parado há mais de um ano. Índice de massa corpórea, o índice considerado normal, abaixo de 25. Pressão arterial, ela, para ser uma métrica ideal, uma PA sistólica abaixo de 120, PA diastólica abaixo de 80, sem o uso de medicamento. Glicemia de jejum abaixo de 100, também sem o uso de medicamento. E colesterol total abaixo de 200, sem uso de medicamentos. Como vocês podem ver, algumas dessas métricas elas são bem difíceis, né? Em especial, qualquer pessoa que tenha hipertensão, diabetes ou dislipidemia, mesmo se bem controlado, para essa proposta de 2010, ele não pontuaria, não seria uma pessoa com pontuação nessas métricas ideais. O score de 2022 já coloca, existe uma, bem entre aspas, uma penalização ali pelo uso de medicamento, né? Isso diminui um pouco o score, mas não é algo que é 0 ou 100. Os trabalhos que eu vou mostrar, então, do estresse relacionado, né, os papers do estresse relacionado ao trabalho e saúde cardiovascular foram feitos na linha de base, né, o estudo transversal, que a gente avaliou quase a totalidade daqueles 12.096 participantes ativos, né, mas a gente tem que responderam todas as escalas, mais de 11.500, é praticamente a totalidade, e isso já excluindo pessoas que já tinham doença cardiovascular, já tiveram infarto, já tiveram AVC, então a perda por falta de informação foi bem pequena, e a gente quis avaliar qual foi, tanto para o estresse no trabalho, quanto conflito trabalho-família,
qual era a associação dessas duas escalas com o score de saúde cardiovascular, proposta de 2010, tanto nas métricas comportamentais, que são dieta, atividade física, índice de massa corpórea e tabagismo, quanto nas métricas clínico-biológicas, que são controle da pressão arterial, glicemia e colesterol. A gente usou um modelo adequado para esse tipo de pontuação, né, para esse tipo de variável, o modelo de Quasai-Poisson, e isso dá a ideia do quantos por cento aquele score muda na presença do estresse, né, na presença daquele domínio do estresse relacionado ao trabalho. Além disso, também como é um score de percepção, a gente fez um segundo ajuste, que pode até ser considerado um super ajuste aí, né, mas até para ver o quanto que poderia ter essa mediação do score de CIS-R, que é o score de sintomas mentais no ELSA, para ver se por acaso alguma associação aparecida aqui, ela era explicada ou ao menos mediada pela presença de depressão ou ansiedade. Então, começando com o estresse no trabalho, né? Nesse estudo a gente usou aquela modificação de 2013, né? Então a gente tem a demanda definida em baixa, média e alta, demanda baixa como referência, né? Que seria a ausência de estresse por demanda, uso de habilidades alto como referência, também a pessoa consegue usar as habilidades, então isso seria a ausência de estresse por esse motivo, alteridade decisória alta também indicando falta de estresse e alto suporte social, todos como referência. E a gente vê aqui que para os homens, a gente teve uma associação entre demanda média e alta e um score cardiovascular mais baixo, né? Então, homens que tinham uma demanda maior no trabalho tinham uma pontuação menor no score de saúde cardiovascular. A baixa autoridade decisória também e o baixo suporte social, certo? Todos eles estavam relacionados a métricas comportamentais piores, não tão forte a ponto de também aparecer nesse modelo em que era ajustado para o score do CIS-R, mas, como eu comentei para vocês, esse ajuste do primeiro modelo já era bastante forte, né? Já era bastante robusto. Nas mulheres, principalmente o uso de habilidades teve relacionado a uma piora na saúde cardiovascular, mesmo depois do ajuste para a pontuação no CIS-R. E da mesma forma, o baixo suporte social, né? Que leituras que a gente fez disso, né? Bom, a demanda talvez seja algo até que a gente esperava, né? A pessoa tem uma demanda muito grande para o trabalho e acaba deixando de lado dieta, deixando de lado atividade física. Para o uso de habilidades, o que muito provavelmente ele é um marcador é das pessoas que têm uma certa, que em inglês chama ingenuity, né? A pessoa consegue desenvolver estratégias para colocar na sua rotina as medidas de saúde cardiovascular ideal, né? Então é uma pessoa que ela já está acostumada a conseguir arranjar soluções mais criativas e poder colocar isso na sua rotina. Lógico, isso é uma hipótese, né, mas que poderia explicar essa associação. E o suporte social também faz bastante sentido, que a pessoa que percebe um suporte social no trabalho melhor, então um dia que eu não estou bem, eu consigo não vir para o trabalho, eu consigo adaptar os meus horários, fazer uma academia, fazer outro tipo de atividade física, né? Isso também faz sentido, e a redução do estresse como um todo por um maior suporte social. Quando a gente vê o conflito trabalho-família e a saúde cardiovascular, para os homens, a única associação foi com a falta de tempo para lazer e autocuidado frequente ou muito frequente. Uma queda de 6% no score, também beirando a significância estatística quando a gente também inclui o CIS-R no modelo. Para as mulheres, a associação com o conflito trabalho-família, ela foi significativamente maior e pegou aí 3 domínios. Trabalho interferindo na família por intensidade,
família interferindo no trabalho e a falta de tempo para lazer e autocuidado, sugerindo muito fortemente que as mulheres elas sofrem mais por esse conflito trabalho-família, né? Ao menos por esse prisma da saúde cardiovascular. Né? Então, quando existe um conflito trabalho-família, só voltando aqui, antes de cair, eu tinha feito, ou depois de cair, né, perdão, eu tinha feito comentário que para as mulheres a gente não encontrou aquela associação paradoxal entre estresse no trabalho e saúde cardiovascular, mas ele se repetiu tanto no domínio do trabalho interferindo na família, quanto na falta de tempo para lazer e autocuidado. E nos homens e para as mulheres a gente achou a mesma relação paradoxal inicialmente, do trabalho interferindo na família, por tempo, por intensidade, e família interferindo no trabalho. Né? E qual foi a leitura que a gente fez disso? Né? Porque é estranho pensar que uma pessoa que tenha mais estresse, ela tenha medidas biológicas, clínicas melhores de saúde cardiovascular. Aqui entra um pouco tanto o que foi a definição de 2010, quanto o que é o cenário do ELSA, né, onde o ELSA acontece. Provavelmente, o que a gente está vendo aqui é uma relação de causalidade reversa. Pessoas que têm um trabalho mais estressante ou que principalmente já têm essas condições diagnosticadas, hipertensão, diabetes e dislipidemia, muito possivelmente são poupadas ou têm a possibilidade no seu trabalho ou de realocação, ou elas constroem uma rede social tal no trabalho, porque elas ficam tipicamente muito tempo nas mesmas instituições, em que elas conseguem, de alguma forma, se blindar um pouco disso. Então a gente vai ver altos valores de suporte social e até a percepção dessas pessoas sobre o seu suporte muito possivelmente aumenta, né, porque ela demanda mais dos seus colegas e possivelmente elas têm respostas positivas. Né? Então, por ter estas condições, hipertensão, diabetes e dislipidemia, elas têm uma percepção de suporte social e uma rede de apoio maior no próprio trabalho. Né? E aí, lembrando o que é a métrica de 2010, a gente não está avaliando controle da hipertensão, da dislipidemia e do diabetes. Assim, bom, mas aí essa pessoa devia estar bem controlada. Ela pode estar otimamente controlada, mas como ela toma antihipertensivo, a pontuação dela vai ser 0. Né? Então, com esse prisma, dá para entender que aqui existe, provavelmente, sim, uma associação, né? Ela é real, só que ela deve ser no sentido causal reverso. Né? As pessoas com essas condições, hipertensão, diabetes e dislipidemia, demandam mais, conseguem formar uma rede de apoio social dentro do trabalho e conseguem perceber o suporte dessa rede. Aqui como só um resumo, né? A gente tem aqui as 8 áreas do estresse relacionado ao trabalho que foram estudados, e vejam que sempre para as medidas comportamentais, claro, variando um pouco entre homens e mulheres, e tendo um impacto maior do conflito trabalho-família nas mulheres. As métricas comportamentais, elas estão associadas a uma redução quando tem mais estresse, e as métricas clínicas biológicas, elas estão associadas a um aumento na presença de maior estresse, mas provavelmente por uma causalidade reversa. Existem outros estudos no ELSA, alguns deles feitos aqui em São Paulo, outros em outros centros também do estudo, que viram métricas, viram de alguma outra forma, sem estudar o conceito da saúde cardiovascular como um todo, mas métricas em separado, e sua relação com o estresse relacionado ao trabalho. Então, por exemplo, a gente tem um estudo já longitudinal do conflito trabalho-família e ganho de peso, em que se viu também que tanto homens quanto mulheres com maior intensidade do conflito trabalho-família
têm uma chance maior de terem ganhado peso entre duas ondas, né? Só mudou um pouco quais eram os domínios. Para os homens, principalmente, os domínios relacionados à interferência do trabalho na família. Para as mulheres, os domínios relacionados à direcionalidade família interferindo no trabalho e falta de tempo para o autocuidado e lazer. Estudando só pessoas com obesidade, também a gente viu, essa foi uma iniciação científica aqui no ELSA, aqui em São Paulo, a associação do estresse no trabalho e o perfil metabólico desses indivíduos. E a gente observou também uma associação entre o uso de habilidades e um perfil metabólico, baixo uso de habilidades e um perfil metabólico pior nessas pessoas com obesidade. Também sugerindo aquela associação com a dificuldade de estabelecer estratégias e saídas inovadoras para conseguir o controle das doenças e adoção de hábitos saudáveis. A gente não tinha falado ainda do sono, né, porque foi algo que entrou na métrica de 2022, mas a gente tem uma avaliação diretamente do conflito trabalho-família e problemas do sono, e a gente vê em homens também uma associação forte entre distúrbios do sono e conflito trabalho-família, com quase todos os domínios, com exceção aqui da família interferindo no trabalho, e também nas mulheres os mesmos resultados. Bom, eu trouxe aqui, agora são os 2 últimos slides, só para dizer, eu trouxe um recorte muito específico da relação entre estresse relacionado ao trabalho e saúde, né, que foi voltado para esse conceito de saúde cardiovascular, mas existe já no ELSA vários estudos que avaliaram essa interface e a possibilidade ainda de se fazer muito mais, né? Então, além da saúde cardiovascular, a associação com a aterosclerose subclínica, que foi o doutorado da Luciana Bivanco, orientado pela professora Isabela, com saúde mental, variabilidade da frequência cardíaca, alimentação compulsiva, performance cognitiva, dor músculo-esquelética crônica e a autoavaliação de saúde, né? Nesse ponto, a ideia, em especial com a saúde cardiovascular, é a gente partir para o longitudinal agora e incorporar também aquelas outras métricas, né? Tem um aluno já de doutorado começando a avaliar esses dados e a gente vê o quanto que longitudinalmente a gente vê a mudança da saúde cardiovascular nas pessoas que estão mais ou menos expostas ao estresse relacionado ao trabalho. É isso, obrigado. Bom, podemos começar então as perguntas, os questionamentos. Uma questão muito interessante, quando eu comecei a estudar a epidemiologia das doenças cardiovasculares, na hora que você colocava o estresse, né, era uma coisa muito vaga. E os americanos tinham criado 2 tipos de comportamento, que seria o tipo A e o tipo B. O que houve? E fazia uma associação muito grande do tipo A com a doença coronariana. E é um fato, né, é um dos grandes vexames da ciência, é que essa divisão de personalidade, tipo A e tipo B, né, foi fabricada literalmente pela indústria do cigarro, porque ela tentava mostrar que o problema nunca era o cigarro, mas o fato da pessoa ser muito estressada e que utilizava o cigarro para isso. Acho que é uma das histórias assim que dá para virar uma série ainda de streaming, né, contando das várias farsas que a indústria do cigarro fez, né? E aí demorou um tempo para que a gente colocasse essa questão dentro de uma outra perspectiva. Eu acho que essa questão quando o Karachek coloca no trabalho, a gente chega no novo ponto, né,
mas lembrar que nós estamos falando de 1979 e era um outro tipo de trabalho, né? Então, existia um trabalho ainda industrial e mesmo de serviço, era muito bem regulado, com horários, regras e tudo mais. E que nós fomos depois mudando bastante isso daí, né? Se para melhor ou para pior, fica aí ao critério da plateia. Mas, no caso do ELSA, é uma outra história. Nós estamos trabalhando com servidores públicos, né, onde eles têm um controle muito maior do trabalho. Então, existe um diferencial muito grande, né, uma diferença muito grande entre quem está no trabalho dentro da universidade com quem está, vou dar um exemplo, um motorista de ônibus, que ele tem que cumprir horário, cumprir um percurso, né, ter segurança dos passageiros e tudo mais, né? Ele tem uma sensação bastante distinta do que tem a grande parte dos funcionários das universidades, né? E, então, esse é um ponto que a gente sempre precisa colocar, né, como uma das limitações, porque aí eu acho que o diferencial não é tão grande assim. Embora temos uma outra questão dentro da universidade, que é o fato de ser docente. A carreira docente, você tem um controle do seu trabalho muito grande, né? Então, o que é um fator muito forte em tudo. Agora, Itamar, parece que nós estamos descobrindo que realmente a mulher tem uma dupla carga de trabalho, né? Parece inovadora. Inovadora descoberta. Eu achado. Fala isso. É só fazer um comentário, professor. Agora fugiu. Foi falado. Nossa, fugiu. Desculpem. Eu ia fazer um comentário em cima do outro. Eu falei do conflito trabalho e família, esqueci. Sim. Já lembro e faço comentário. Pode pegar o Cristina. Pode falar, Cristina. Estamos abrindo aí o microfone. Abra o microfone, pode perguntar. Eu trabalhei com 2 levantamentos de clima organizacional em serviços de saúde hospitalares, né? E a gente fez um levantamento para saber o que trazia o estresse dentro do trabalho. Então, a gente não tinha, né, essa vivência, foi a primeira década de 2000, não tinha essa vivência de relacionar com aspectos de saúde, né? A gente foi mais para o lado de relacionamento entre equipes, chefias, dificuldade dentro da própria área, mas a gente viu que as pessoas se mostravam bastante comprometidas com esses aspectos em relação ao estresse, né? Em relação todo esse relacionamento interno trazia um estresse muito grande. E na época a gente não pensou em estar relacionando com os tipos de doença, mas era uma coisa bastante interessante também puxar isso, né? Achei bastante relevante todo o estudo no ELSA, porque dá um vislumbre muito maior, né? Eu agradeço muito a professora trazer essas questões, porque aí me dá até vontade de voltar a fazer aquela outra pesquisa juntando com essa daí, nos hospitais que eu trabalhei anteriormente o estudo. Muito obrigada pela apresentação toda e por mais essa bagagem aí. Perfeito, Cristina. Eu vou aproveitar e depois já vou emendar o comentário que eu ia fazer. Não, então faz agora. Mas vou só comentar. Acho que essa é uma das maiores riquezas do ELSA, Cristina, a gente poder avaliar os aspectos sociais e, de uma forma mensurável, relacionar isso com a saúde clínica, né, como a gente chama, né, mas eu acho que essa é uma das grandes riquezas. E o comentário que eu ia fazer era justamente sobre a proteção que a gente tem, né, e que é o cenário do ELSA. São pessoas muito, né, de certa forma, protegidas. Um pouquinho antes de começar a apresentação, estava conversando com a Lígia,
Eu falei assim, vou apresentar hoje um tema que nos une a todos, estresse no trabalho, né? Mas aí, justamente a gente lembrou o quanto que a gente também tem de proteção, a gente viu muito isso na Covid também, né? Então não se compara o nível de estresse que a gente passou com o nível de estresse que passou a maior parte do país, com incerteza econômica, com todo o impacto da Covid. Então, sempre que a gente olha, e os resultados do suporte social aqui também são muito nessa linha, a gente tem que sempre pensar que a gente escolheu um cenário para estudar, que é extremamente rico e que possibilita a gente estudar associações de várias formas, mas é o cenário. E a gente precisa sempre ter esse pano de fundo na hora de avaliar os dados. Falando um pouco daquilo que às vezes a gente pesquisador, o cientista, ele acha que as coisas vão acontecer de um determinado jeito, né? E às vezes elas acontecem o oposto do que era o esperado. O Lotu falou aí da personalidade tipo A e tipo B. A personalidade tipo A era o estressado, nervoso com tudo, que infartava, né? E a B não, era uma pessoa que não tinha essas características. E quando começou a se estudar isso, doença cardiovascular, os resultados eram uma bagunça. Tinham resultados positivos e resultados negativos. Porque, na verdade, a pessoa que tinha a tal da personalidade A, quando ela infartava e diziam para ela, o senhor tem que controlar os fatores de risco, ele controlava todos. Então, os efeitos eram um anulava o outro, vai. Acho que é uma coisa interessante, né? Uma coisa que o Itamar falou que já aconteceu em várias análises que apareceu é o fato da pessoa doente, às vezes, ter menos estresse no trabalho, porque ela tem uma rede de apoio social das pessoas que trabalham com ela, que tentam diminuir esse estresse. Era uma coisa que a gente não esperava, no começo foi difícil de explicar, né? Mas aconteceu num paper seu, num paper meu, e essa questão do quanto é o suporte social. E voltando aí na questão da USP, claro, somos mais protegidos, o salário, ninguém vai ser demitido durante a pandemia, e também a gente achava que todo mundo ia ter muito estresse durante a pandemia, que isso ia levar a uma frequência maior de depressão e ansiedade. E o que algumas pessoas responderam nos questionários que a gente mandou durante a epidemia, não é ótimo ficar trabalhando à distância, não tenho que aguentar o meu chefe. Então, assim, as coisas são... Você espera que as coisas aconteçam numa direção e, frequentemente, elas vão te surpreender e acontecer na direção inversa. Então, isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as ideias pré-concebidas, né? Por exemplo, essa questão do infartado, da personalidade A, essa questão de trabalhar à distância ser um fator de diminuição do estresse, né? E assim vai. Só uma questão. Somente 2 coortes mostraram associação da personalidade tipo A com incidência de doença coronariana. Nas outras, nunca houve essa comprovação. Vanessa. Boa tarde a todos. Foi muito interessante assim notar como uma análise a partir da perspectiva de gênero, ela demonstra algumas coisas aí que já se desconfiava, né? Como esse caráter da sobrecarga de trabalho, muitas vezes, ou do conflito do trabalho e nas relações familiares. Eu gostaria de saber se houve algum tipo de análise também da perspectiva racial, de pessoas brancas e pessoas negras, pessoas orientais, indígenas, se houve algum tipo, a partir da autodeclaração, né, de raça. Sim, então, perfeito, Vanessa. Não, nesses trabalhos a gente não fez o recorte por raça, né? Claro, a gente partiu de uma hipótese que teria mesmo a diferença por gênero, né? Então, por isso que a gente também direcionou isso, em especial o conflito trabalho-família mostrou, bem nítido isso. Mas não, a gente não fez recorte por raça, não. Não fez.
Mas aquilo que o Paulo falou, né, da questão do docente, você ter mais domínio sobre a sua própria vida, né, mas no ELS a gente tem três categorias. O pessoal básico, que pode ser jardineiro, porteiro, enfim, o pessoal técnico, que trabalha nos laboratórios, e o pessoal, os docentes ou pessoal de alto escalão dentro da universidade. Então, apesar de, como um todo, o ELSA ter uma escolaridade, as pessoas que participam do ELSA terem maior escolaridade e renda do que a população em geral, a gente tem um gradiente dentro do estudo que permite que a gente analise essas questões de estresse no trabalho bastante bem. Eu queria pontuar também uma outra questão que é muito importante, que, quer dizer, hoje eu vou discutir alguma coisa em relação aos alunos de graduação. Todos falam, saúde mental é a prioridade. Vou conversar com a pós-graduação, saúde mental é a prioridade, funcionário, docente, todos falam que a saúde mental é o que mais impacta. Os dados que nós temos, né, Ana, em termos de afastamento, é a terceira causa de afastamento com menos de 15 dias na USP, e a segunda ou a terceira por mais de 15 dias, né? Eu acho que a terceira também, ou a quarta, porque aí entra outras doenças mais complexas, né? Então, isso é um fato que a gente vê. Agora, a questão toda é o que significa saúde mental, né? Essa é um outro ponto, e então nós temos nesse artigo que o Itamar mostrou, né, muito a questão do ajustamento pelo CISR. Itamar, então, minha pergunta é o seguinte, o quanto que a avaliação do CISR teve impacto em todas essas relações? Pouco, viu, professor? Alguns dos modelos, assim, sempre tendia um pouco mais o valor pontual, né, aproximado do zero, mas foram poucas diferenças, não teve, mesmo sendo questionário de percepção, né, então o que a pessoa vê de demanda, o que a pessoa vê de controle sobre o seu trabalho, a intensidade dos sintomas de ansiedade e depressão não teve um efeito muito grande, não. Né? Juliette, pode falar diretamente. Ela está perguntando, Itamar, sobre os grupos etários, né? Assim, como é que associou isso daí? É que eu me lembro, a gente também não separou por grupo etário, Juliette, a gente fez a análise geral. Não sei também se aí... claro, tem que olhar e vendo os resultados, ver que hipóteses também surgem a partir dali, né? Mas eu não sei se comparar grupos etários vai ser a melhor forma, porque você vai ter cortes diferentes ali, né? Talvez, mas também trabalhos diferentes, né? Então você tem, por exemplo, a faixa, falando por São Paulo, mas eu imagino que no restante do ELSA isso também aconteça, né? Ali nos grupos etários mais próximos de 70, 75 anos, a proporção de docentes acaba aumentando, né? Você tem... Então, talvez a gente não consiga fazer uma comparação tão direta não sei o que vocês acham, Isa, tão direta com faixa etária no cenário do ELSA. Mas a pergunta é super relevante. Quando a gente fez a distribuição do ELSA ainda, no planejamento do estudo, e depois um terço ia ser nível básico, um terço técnico, um terço docentes e altos cargos, e a gente tinha muito pouca gente entre os docentes e altos cargos, no pessoal mais velho. Porque naquela época, a USP só eram todos homens, né? E só contratavam docentes homens. Então, tinha um viés de gênero super importante, né? Que depois diminuía.
Então, aí o difícil de você estudar essas coisas é que aí tem outras questões que vão determinar quem é essa pessoa que está na faixa etária mais velha. Praticamente, assim, docente mulher na faixa dos 65 ou 74 anos, não tinha quase ninguém. E na faixa dos 65 a 74 anos, só tinha docente, não tinha pessoal do nível básico e não tinha pessoal do nível técnico. Então, talvez no futuro, agora que existe um equilíbrio maior, a gente possa analisar, mas no baseline do ELSA ia ser muito sujeita a vários tipos de viés, porque só tinha homem docente, na faixa etária de 65 a 74. Nós temos uma outra questão, que toda vez que nós estamos... quer dizer, o ELSA não é uma corte relacionada ao trabalho, né? Não é assim o nosso objetivo principal, mas ele é uma coorte de trabalhadores. E isso foi identificado há muito tempo, que todos os estudos com trabalhadores têm o efeito do trabalhador saudável. Então, é muito fácil de entender nos trabalhos manuais. Quer dizer, as pessoas que vão se dedicar a um trabalho manual pesado, ela é naturalmente mais apta, saudável, e o outro não irá entrar. Nos processos seletivos, nas empresas privadas e aqui na USP no passado, também existia restrição. Muita gente era eliminada por razões que hoje são inacreditáveis, como, por exemplo, a presença de diabetes, né? O serviço público aqui até no meado dos anos 80, entre 80 e 90, ainda diabéticos não eram admitidos, tínhamos várias restrições, né? Então você selecionava as pessoas mais saudáveis, então lembrar disso daí. Por outro lado, né, o ELSA tem um efeito inverso também, no momento que ele é uma coorte, né, de voluntários, nós vimos que as primeiras pessoas que aderiram, aquelas pessoas que já tinham algum tipo ou de fator de risco ou doença prévia, porque elas já tinham uma preocupação, gostariam de ser combinadas, né? Então existe uma combinação desses dois fatores e que é o que nós vamos ter que estudar bastante, né, ainda. Mais alguma pergunta? Tá. Agora, uma outra questão que eu acho que nós temos que colocar, né, quando eu falo assim, a saúde mental em todos os níveis, o determinante maior daquilo que a gente chama de saúde mental é a forma como a sociedade é regida, né? E isso é de uma forma geral. E algumas situações em particulares, como a graduação, a pós-graduação, e as relações de trabalho. E essa é uma questão bastante mais complexa de você analisar, de você considerar. Então, eu adoro muito de falar que em 1979, Margaret Thatcher, quando ela assumiu, né, lá no primeira-ministra do Reino Unido, ela fez uma frase muito famosa, né, que não existe sociedade, existem indivíduos e até famílias, né, e que o que vale mesmo é o esforço das pessoas, o mérito em poder, né, avançar na vida, ou seja, toda a questão do relacionamento social, do apoio, né, a política que o thatcherismo trouxe e que foi se difundindo, se tornou muito grande. E a pior possível. E ela tem uma outra frase depois que ela fala que não é somente a economia, nós queremos mudar os corações e as almas. Então, quando eu vejo uma passeata de Ubers, né, contra mínimos direitos trabalhistas, não é nem trabalhistas, né, direitos previdenciários, né, então eu fico vendo que realmente se conseguiu mudar, né, uma parte dos corações e almas aí, né? Então o cara prefere, ele acha que é um absurdo ter algum tipo de recolhimento que nem vai pesar para ele, né, mas se o carro dele quebrar um tempo, ele vai ter segurado, se ele se machucar, ele vai estar segurado, mas ele se manifesta contra isso, né? Então, e isso tem muito a ver com nós estamos falando de saúde mental, né?
que é como as pessoas se colocam, a sociedade como um todo. Dentro da universidade, nós temos o problema dos cursos de graduação, que é uma questão séria, porque nós temos cursos com muitas pessoas com problemas, justamente onde o abandono do curso é grande. E nós vemos que professores que têm formas de tratamento, né, muito rígidas em relação à aprovação. E na pós-graduação também, né, existe uma forma de cobrança na pós-graduação, que em alguns lugares é maior, outros menores, mas também muito forte e que realmente leva a esses problemas, né? Então, é o que eu vejo, assim, que a gente sempre precisava comentar, né? Assim, pontuar, contextualizar toda quando a gente está falando aí em estresse no trabalho, né? Agora, o que eu acho fantástico realmente, né, é como a questão da família interfere, né, para as mulheres, como isso aí está no dia a dia, né? E eu acho que isso aí é extremamente importante em se valorizar, porque toda vez que a gente levanta algum tipo de questão de gênero, né, existe uma verdadeira indústria, né, e o neoliberalismo, ele financia, né, tem vários jornalistas na nossa imprensa, né, que eles devem ser pagos, né, se não são pagos, são muito idiotas, para o que eles falam, né, mas onde eles questionam todas as questões de gênero, questionam a questão de raça, né, e por aí vai, né, mas acho que é importante isso daí. Pois é, aquilo eu acho que a pessoa escreveu de uma forma infeliz e quem estava no CNPq devia ter cortado aquilo e divulgou, né? Mas realmente, esse é um fato, né? Esse é um fato. Mas eu tenho que chocar a plateia falando o seguinte, esse é um país sexista e racista, tá bom? Desculpe ter falar isso, né? Não só esse, como todos os países, né, todas as sociedades são, né, profundamente racistas e sexistas. Se não tiver mais perguntas, na próxima segunda-feira, nós vamos ter uma convidada internacional, a professora Rachel Jordan, que ela é professora da University of Birmingham. Ela estará aqui porque nós estamos fazendo um trabalho conjunto com a Universidade de Birmingham, no qual envolve docentes aqui da USP, docentes da Faculdade de Medicina do ABC, nossa dupla de Manaus, que nós vamos visitar na semana que vem, né, o Tió e a Adri. E também os colegas agora que estão se incorporando da Universidade Federal do Maranhão, num trabalho lá na cidade de Alcântara. Então, convido a todos aí, será em inglês, né, e a Ana, ela fará a tradução ao mesmo tempo, certo? Simultânea, né, Ana? Tá bom, tá ok. Obrigado, gente.